Então, estamos ao vivo. É, Primeiramente, eu queria agradecer todas as pessoas que toparam participar desse momento. É um momento muito especial porque, enfim, já são 8 anos que eu tenho o diagnóstico de diabetes. E nesses 8 anos eu descobri muitas coisas a respeito dessa doença. E desde 2015 eu tenho aqui, para não mentir, eu tenho um certificado que desde 2015 eu tenho cada vez mais movimentado as minhas redes sociais, movimentado a minha vida para falar, para espalhar um pouco mais de informação sobre a diabetes, né? Então, para mim já são 8 anos, para muita gente é muito mais tempo, né? E em 2015 eu participei de uma feira de ciências do meu colégio e lá eu comecei a falar sobre diabetes. Meu nome é Patrick Timóteo e eu vou começar hoje então uma nova fase de lives para a gente conversar com pessoas muito especiais, pessoas muito importantes que sabem muito e têm muito para agregar no conhecimento da diabetes. Uma delas é uma amiga de longa data, que eu acredito que já vão lá quase os 21 anos que eu tenho, né? A Helena, então, ela é uma pessoa muito especial. Ela é nutricionista, já está aí na carreira há muito tempo. E ela, então, é a minha primeira convidada. E eu quero chamar a Helena, então, para a gente conversar. Por favor, Helena, pode entrar. Entrando. E aí, Oba! Isso aí! E aí, tudo bem? tudo ótimo, Ah, tudo que ótimo. maravilha! Então, Helena, eu queria começar um pouco falando quem é a Helena, como é que foi essa trajetória toda trabalhando com nutrição, trabalhando com pessoas durante todos esses anos, né? Queria saber um pouco mais de ti. E aí, a partir disso, então, a gente começar a nossa conversa sobre a diabetes. Exato. Bom, eu posso contar assim. Era uma vez uma menina que adorava ajudar a mãe na cozinha e amava ouvir as histórias do pai nos finais de semana. O pai sentava à cabeceira da mesa e contava as histórias de trabalho, as aventuras, já que ele viajava muito. E eu viajava nas histórias dele. Só que, enquanto isso, aquela menina, né, vivia ao redor da mesa da cozinha enorme, ajudando a fazer pastel, fazendo suco, amassando pão sábado de tarde. Então, belas memórias relacionadas à alimentação e as histórias, então, contadas pelo meu pai. E aí, então, acabou que resolvi fazer nutrição. Só que da formatura, isso já tem mais de 20 anos, 22, 23 anos. E nesses 22, 23 anos, né, então uns 20 anos, eu conheço então um menininho que na época já usava fralda, ainda usava fralda, que era colega do meu filho mais novo, que estudaram juntos em várias escolas, que construíram uma amizade muito linda. Então eu vi crescer esse menino, né, que hoje estou aqui falando com ele. Que honra, né? Que honra para mim saber que alguém que participou de todo o meu crescimento hoje pode estar aqui dividindo um palco, né? Nessa atual situação, né? Então esse é o palco que nós temos para a gente poder conversar e que felicidade a gente poder então aprofundar o conhecimento da diabetes, né? Que é um conhecimento muito importante. Quem está vendo aqui viu que eu estou todo temático, né? De azul para falar então dessa doença que hoje atinge mais de 13 milhões de brasileiros, né? Então é uma doença que a gente tem que ter um olhar apropriado, a gente tem que dar a devida atenção e é uma doença que ela é relembrada no Novembro Azul, apesar de estar junto com outra doença que também é muito importante. O Novembro Azul também é um mês de conscientização para diabetes. E amanhã é o Dia Mundial do Combate à Diabetes.
Então, a gente está aqui hoje para falar sobre a nutrição e a diabetes. O que a gente pode aprender a partir da nutrição para o combate, para a prevenção do diabetes, né? Então, eu queria começar aqui falando sobre alimentação e diabetes. Então, Helena, isso é um tema muito amplo, é um tema muito importante de se falar, né? Porque a diabetes é uma doença que é associada ao consumo de açúcar, né? Mas não é só isso. Então, o que tu podia trazer para nós aqui, para a gente entender um pouco mais sobre esse processo, né? Que não é apenas o açúcar. A conversa vai muito além disso, né? Vai muito além disso, né? Primeiro, bom, eu gosto de fazer um trabalho uma melhor conduta clínica, médica, nutricional. É importante a gente faz isso tudo, né? E neste caso, então, o diabetes, né? Que é, então, de uma maneira mais simplificada, digamos assim, a dificuldade que a pessoa tem, né? A ausência ou a diminuição da produção de insulina pelo pâncreas, que é onde, então, o corpo ele não dá conta, por assim dizer, né, de consumir ou de metabolizar os açúcares na nossa alimentação. Bom, aí tem o tipo 1 e o tipo 2. O Patrick, então, foi sorteado, né, digamos assim, com o tipo 1, que, então, assim, de novo, né, tentando simplificar um pouquinho, como se desse uma pane no sistema, digamos assim, e o pâncreas resolveu, tipo assim, eu não estou mais a fim de funcionar, não quero mais funcionar, não vou funcionar e ponto, acabou. E aí, então, a pessoa ela fica insulino dependente. Diferentemente do tipo 2, que é onde, então, a pessoa, o pâncreas, ele vai reclamando, digamos assim, ao longo do tempo, devido não só aos nossos hábitos alimentares, mas também ao nosso estilo de vida, né? E aí, então, o pâncreas ele vai dando uma reclamadinha aqui, outra ali, vai vindo com o passar do tempo, uma certa resistência à insulina, e aí, daqui a pouco, quando vê, ele dá o sinal tipo, olha, eu não aguento mais dar conta disso. E aí, quando ele diz, eu não aguento mais dar conta disso, é porque, então, ele diminui, ele não consegue mais produzir aquela quantidade de insulina suficiente para dar conta da demanda, então, tanto do nosso consumo, quanto do nosso gasto, por exemplo, atividade física. E aí, então, surge o que a gente chama, então, de diabetes tipo 2. Não necessariamente dependente da insulina. Quando a pessoa diabética tipo 2, ela se torna dependente da insulina, porque é óbvio que existem outros fatores que, tipo assim, né, o profissional de saúde que está acompanhando vai chegar e dizer, olha, sinto muito, mas tu não está mais dando conta, e aí, então, a gente vai precisar fazer uso, então, da insulina. Lembrando que nem sempre a insulina, né, o uso da insulina para o tipo 2 quer dizer que a pessoa precise ficar dependente no sentido do resto da vida, porque às vezes fazendo determinados ajustes a gente consegue tirar. De novo, diferente do tipo 1 que não, né? Como eu falei, deu uma pane no sistema e aí então a pessoa ela precisa da insulina então para poder ter, né, a sua qualidade de vida. E aí, então, quando a gente fala em doença, né, na verdade, para ser bem sincera, Patrick, eu não gosto desse termo, tá? Por quê? É uma crença minha, mas o que acontece? Por isso, assim, é importante para ter um diagnóstico, para ter uma melhor conduta com relação a isso. Mas o que eu vejo, né, nessa minha trajetória, não só como ser humano, mas também como nutricionista e várias pessoas de todas as classes sociais, cores, credos, enfim, que, assim, tem muita gente que é muito mais saudável
por exemplo, vamos fazer um recorte aqui do diabetes, por exemplo, né, do que uma pessoa que clinicamente, digamos assim, não tem nada, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, eu te pego como exemplo, sendo um pouco redundante, né? Eu te pego como exemplo, acompanhando então tua trajetória, né, da descoberta do diabetes, ainda você estava na adolescência, né, no início da adolescência, no colégio, me lembro que aquela época, né, deu auê, o B chegou em casa, mãe, o B descobriu que está com diabetes, eu, nossa, né, claro que a gente fica preocupado, fica, né, como é que o Patrick vai gerenciar essa situação toda, né, ainda mais adolescência, enfim, e como você conseguiu tirar de letra, né? É claro que precisa de todo um acompanhamento, etc., né? Mas eu te admiro muito por isso, porque não é porque você tem um CID, que é a classificação internacional das doenças, portanto, tem um nome, número ali, não sei o que, diabetes tipo 1, né, uma série de coisas, que você não vai deixar, que você não seja saudável, sabe? Daqui a pouco, mais é o preconceito, né, e a falta de informação das outras pessoas, e as crenças que às vezes essas pessoas têm, que na verdade muitas vezes elas são muito mais doentes, digamos assim, do que, por exemplo, você que leva uma vida normal, na boa, não deixa de fazer nada, né? Então isso assim é muito legal esse processo todo. Então por isso assim que eu não gosto muito, né, da palavra doença, né? E até a própria questão assim, então é um processo de cuidado, um processo de promoção de saúde, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é promover a saúde, né? E prevenindo, então, também eventuais complicações que possam vir a ter, né? Caso ocorra, né? Tem alguma intercorrência, então, nesse processo. Então, só para fazer um parênteses meio grande, sabe? Mas eu gosto de fazer esse trabalho, assim, de desmistificar um pouquinho. E aí, quando você fala do diabetes tipo 2, então, de novo, ela não acontece da noite para o dia. Ela vem de um longo processo, tá? Relacionado a estilo de vida, e não só o diabetes, várias patologias, então, várias doenças, várias condições clínicas, vamos dizer assim, né? Elas são relacionadas ao estilo de vida da pessoa, né? E claro que daí, dentre esses fatores, então, é óbvio que está a alimentação, porque como eu sempre digo, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? Depois, o médico vai, olha, examina, né, etc., ele é profissional de saúde, depois quando vê, tá mamando, portanto, o que é tá mamando? Vai mamar? Como é que tá? Portanto, o que é? Comer, né? Então, a gente respira e come. E isso, por incrível que pareça, nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. E quando a gente também está indo já para os nossos últimos momentos de vida, né, quando a gente deixa de comer, porque a tendência é a gente, né, daqui a pouco, digamos assim, parar de respirar. Então eu digo, né, respirar é a primeira e a última coisa que a gente faz, mas comer é a segunda e a penúltima coisa que a gente faz e deixa de fazer. Então, assim, é uma coisa básica na nossa vida, sabe? Assim, sem muita importância. Básicozinho, assim, mas não precisa se estressar muito com isso. Que aula, né? Que momento importante, que conteúdo que a gente tem que falar, né? E eu acho muito incrível, assim, pensar, porque desde o início, né? Como tu falaste ali, lá em 2013, quando eu fui diagnosticado, eu recebi a notícia, assim, e eu me lembro que a gente saiu da médica, porque eu fiz exames, tudo, né? Eu saí da médica e a gente logo foi encontrar uma que a gente chama de treinadora de diabetes, né? Que é justamente a pessoa responsável por te explicar como fazer, né, a aplicação de insulina, a medição de glicose. E eu me lembro que, assim, era uma coisa tão diferente, naquele momento era algo tão único, que eu fiquei muito mais fascinado para entender o porquê que o meu corpo tinha tido aquela situação do que propriamente me desesperar ou ficar né, chateado. E cada vez mais eu fui vendo assim uma rede, e eu acho que isso é chave para todo tipo de tratamento, né? A gente conseguir criar redes com as pessoas.
Porque, como tu disseste, assim, os meus amigos vieram conversar comigo, os professores no colégio vieram conversar comigo para entender o que mudaria daquele momento em diante. E eu vou dizer, assim, que muda, né? Eu gosto sempre de dizer, assim, quando me perguntam, o que é, como é que é sentir essa doença, né? Como as pessoas a gente chama. E eu digo assim, gente, é um modo diferente de ver a vida. Então, ao invés de eu simplesmente botar as coisas no meu prato e começar a comer, eu olho, ok, eu tô comendo tantas colheres de sopa de arroz, tantas colheres de sopa de feijão. E a partir disso, eu faço um cálculo. Então, assim, querendo ou não, a minha vida é baseada nos cálculos, né? Mas era uma coisa assim, de ver a vida de uma outra forma. Ok, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E eu tomei um outro rumo, né? Eu digo assim que a minha vida, ela é uma vida normal, né? Ela tem alguns detalhes que me fazem especial, né? Mas eu acho que esse pensamento, essa forma de interpretar, que de novo não é uma regra, né? Cada um lida de alguma forma, mas essa forma de lidar me ajudou a entender a diabetes como um novo caminho, né? E eu digo, eu ouço muito isso, né? Que ver a diabetes dessa forma me faz uma pessoa saudável, porque muito antes do Covid, gente, vamos pensar essa situação agora. Sempre lavar as mãos, passar. Eu tinha bisnaguinha de álcool gel, sempre, porque eu precisava higienizar as mãos para poder medir a glicose. Então, assim, essas coisas que agora são, né, novidades, são o novo normal, para mim já era, né? Então, eu acho fascinante pensar que, como tu disseste, quem tem essa condição já pensa a vida de uma forma mais saudável, mais cuidadosa, né? Então, eu acho isso fantástico, assim. E pensar como uma situação, uma condição, né? Eu lembro que quando eu comecei a me inteirar de como dizer, eu tenho diabetes, eu sou portador, eu me lembro que a palavra portador é algo que eu não posso usar. Porque quem porta algo pode deixar de portar. Eu posso pegar, portar alguma coisa e largar. E no caso da diabetes tipo 2, tipo 1, aliás, não. Né? A tipo 2 ainda ela é um pouco menos agressiva, né? Mas a tipo 1, que é a diabetes que eu não tenho como simplesmente parar de ter diabetes. Não por enquanto, né? Vamos ver, né? A medicina está evoluindo bastante, esperamos que melhore, né? Enfim, Exato. eu acho muito importante o que tu falaste, Helena, sobre a questão dos hábitos de vida, né? Então, o sedentarismo, a obesidade, ela é muito associada ao diabetes tipo 2. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, então, né? Poxa, eu passo o dia, eu faço assim, é academia de vez em quando dá vontade, mas por que que isso vai me causar diabetes? Entende? Por que que eu tenho que ir para academia? Por que que eu tenho que me movimentar? Por que que eu tenho que pensar na alimentação que eu tô comendo? Então eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim. Ótimo. Né? Bom, primeiro assim, então, uma outra coisinha, né, que daí a gente já vai entrar de um jeito um pouco mais específico, tá? Então, nessa ideia de desmistificar, então, um pouquinho, e aí a gente vai acabar entrando nessa tão malfadada palavra que é dieta, tá? Ô palavrinha que assusta, tá? Eu vou fazer uma dieta, né? Não sei o quê. Gente, eu faço uma dieta, né? Digamos assim, desde que, né? Desde sempre. E aí é que tá, sabe? Porque assim, ó, se construiu ao longo de toda uma trajetória de mais de 2, 3 mil anos de história, né? Na etimologia da palavra, enfim, não vou ficar me alongando, porque senão realmente, quando vê 2 horas, a gente está batendo papo aqui, tá? Vai longe. Mas. Oi? Falhou o som. Vai longe essa conversa, né? Vai longe. Mas, né, para encurtar então um pouquinho a história, né, vamos pegar bem direitinho assim, ó, foram conceitos que foram criados ao longo então de milhares e milhares de anos. E também então relacionados a crenças, né? Quando eu falo de crenças, são de histórias, motivos religiosos, necessidade de modificações, etc. Mas enfim, tá? O que dieta nada mais é do que é o teu poder de escolha
levado ao longo do tempo, na prática ao longo do tempo. Portanto, um hábito. Simples assim. Isso é dieta. Dieta é hábito. E quem tem o poder de escolha é a pessoa, levado ao longo do tempo, que forma esse hábito. Isso quer dizer dieta. O que acontece é que esse termo, ele foi, então, muito utilizado, digamos assim, pelos entendidos profissionais de saúde na época, aonde, então, essas pessoas percebiam que as pessoas ficavam doentes quando se alterava a alimentação, a atividade física, sono e as questões emocionais, enfim, saúde mental, tá? E como normalmente o primeiro ponto a ser apontado, a ser abordado era a alimentação, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar a alimentação da pessoa, né? Só que quando a gente vem com as nossas histórias de vida, com os nossos hábitos, com a nossa dieta, chega alguém, qualquer pessoa, e diz assim, olha, a gente vai precisar mudar, a gente vai precisar mexer, né? E nesse mudar, nesse mexer, muitas vezes era necessário tirar alguma coisa. E aí veio a ideia de restrição alimentar. Tá? Assim, né? Bom, e aí, então, a pessoa acha, né, que quando vem, por exemplo, mas eu vou ter que fazer, por exemplo, quando acontece, então, de um diagnóstico, né, por exemplo, tanto faz diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, o que você quiser, tá? Às vezes as pessoas chegavam para mim, meu Deus do céu, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou passar o resto da minha vida de dieta, eu não consigo fazer dieta, eu não posso, porque eu não sei o que eu vou comer, porque eu não sei mais o que, aquela coisa toda, enfim. Calma, respira, né? Quando acontece uma condição dessa, uma situação dessas, como, por exemplo, que a gente está falando agora, né, do diabetes, eu costumo dizer o seguinte, cara, imagina o seguinte, que tu tá a vida toda caminhando numa estrada, tá? E daqui a pouco tem um cruzamento e tem uma sinaleira. Normalmente a gente tem que parar e olhar para os lados, né? Ou pelo menos, né, prestar atenção do que está dizendo a sinaleira, né? E normalmente quando acontece então de aparecer como, por exemplo, um diabetes, né? O diabetes nada mais é do que aquele sinal amarelo, sabe? Que tipo assim, para, olha, presta atenção, olha para os lados, vê o que tu tá fazendo, né? Para daí, olha, não, vamos parar, ou daqui a pouco, claro que o certo é parar, né? No trânsito, mas enfim, né? O teu poder de escolha, portanto, a tua dieta, né? De acordo com as tuas crenças, te diz ainda, né? De repente, assim, tu só dá uma freadinha, olha para os lados e atravessa, porque não tem ninguém. Vai. Ou então, realmente, o sinal já está ficando vermelho, está vindo um carro daqui, está vindo uma pessoa lá. Realmente eu vou parar. Sabe? Então, para mim, tentando desmistificar um pouquinho, o diabetes, outras condições, né, e outras condições, claro que vai depender muito da situação de cada pessoa, tá? Estou dizendo bem amplo, assim, em linhas gerais, que é para realmente, assim, ó, a gente não fazer terra arrasada, né, porque a gente tem um número, um diagnóstico, né, que bom, agora simplesmente deu, o mundo acabou, fim de, tá? E aí levar a cabo, então, nesse processo de conduta de educação, né, de conscientização, né, levando em consideração as histórias de vida que a pessoa tem, os hábitos alimentares, a dieta que a pessoa tem, né, para aí, então, a gente junto, em conjunto, né, lembrando, dieta igual poder de escolha, né, a gente construir esse processo de mudança, essa nova dieta de acordo com aquilo que fica melhor para a pessoa. É claro que eu, como profissional, né, como profissional de saúde, como nutricionista, vou estar de olho, né, se o caminho que a pessoa está fazendo, né, junto com ela,
Então, né, a gente vai construir junto esse caminho, ver se de repente está na hora de parar, dá para acelerar um pouquinho, dá para, né, peraí, vamos parar, olhar para os lados, vamos ver o que está acontecendo. E assim, então, a gente vai trabalhando, né? O que acontece é que, às vezes, a pessoa, ela vem, então, assim, tipo assim, meu Deus do céu, pronto, acabou. Não, peraí, para, respira, vamos começar tudo de novo. Vamos olhar para a tua história de vida e vamos ver, né, o que de fato te fez chegar até aqui. No caso mais específico, tipo 2, né, que é o que a gente fala. Bom, como é que estão os teus hábitos alimentares? Como é que está a tua dieta, então, mais especificamente, né? Teu consumo alimentar, teus hábitos alimentares. Como é que tu está te movimentando? Como é que tu leva a tua vida? Como é que está teu nível de estresse? Teu sono, como é que é? Sabe? Vamos dar uma olhada nisso, vamos olhar, perceber isso tudo com carinho, e aí, então, a gente vai, então, fazendo os ajustes necessários. E aí, quando você me pergunta, por exemplo, de atividade física, né, o que acontece? Normalmente, a gente, sei lá, indiferente do tipo, do jeito que a pessoa come, tá? Mas vamos dizer que a pessoa come uma quantidade de comida, um valor calórico, de nutrientes, etc., né? Vamos dizer que a pessoa come isso aqui, tá? Consome isso aqui no geral, ok? Mas na rotina dela, do dia a dia dela, né, ela gasta isso. Uhum. Não vai fechar essa conta, né? E aqui, né, a gente nem está falando em termos, por exemplo, assim, de peso, tá? Por quê? Porque tem muita gente, né, que tem um valor calórico adequado, portanto, um peso adequado, mas a qualidade dessa alimentação aqui não é a melhor, não são das melhores escolhas. E aí, então, né, isso aqui também acaba dando uma sobrecarga no sistema. O corpo, ele não consegue dar conta de consumir com isso aqui. Uhum. Então, por isso que a atividade física, ou pelo menos o se movimentar, ele é importante, porque a gente, infelizmente, cada vez menos tem se movimentado, né? Muito pouco, né? É controle remoto para tudo, né? Pelo menos, então, agora com essa função de pandemia, então, eventualmente, a gente tem até procurado caminhar um pouquinho mais, evitado pegar um pouquinho de transporte público, etc. Mas, mesmo assim, a gente tem se mexido muito pouco, porque a gente ficou muito tempo em casa, a gente tem ficado, medo de violência, enfim, né? Uma série de questões. Sim. E aí, né, tem toda uma questão de, por exemplo, de fazer academia, que tem gente que gosta, que não gosta, dá no horário, enfim, etc., né? Então, aí vem uma questão de organização, uma questão de estilos de vida, uma questão de contexto de vida de cada pessoa, né? Mas é possível, sim, a pessoa se movimentar, fazer exercício que não necessariamente, né, que as pessoas têm, de novo, aquelas ideias pré-formadas, né, de passar 3 horas lá puxando ferro na academia. Eu, particularmente, sou uma que fujo disso, né? Existem outros jeitos de Existem outros jeitos de praticar atividade física que não puxando tem ferro. muito exercício físico, tá? Não é só levantar. Eu vejo a galera assim, agora tem o CrossFit, né? Daí joga pneu. Fico pensando, ok, né? Cada um, né, acha um jeito, né, de fazer. Por isso mesmo, né? É cada um encontrar o seu tempo e o seu tipo de atividade que melhor combine com o mesmo. De novo, poder de escolha. Por isso que eu disse, dieta é muito mais que comida. Dieta é poder de escolha. Então, qual é o teu poder de escolha? Quais são as tuas escolhas ao longo do tempo? Qual é a tua dieta com relação à atividade física, por exemplo? E aí, então, a gente vai queimar, né, nesse sentido, mais do que aquilo que a gente consome, né? Então, por isso, assim, não é só uma questão de quantidade, de valor calórico, mas também uma questão de qualidade, tá? Que também é outro departamento importante, super importante na nossa vida. E aí você falou com relação ao peso, né? Sim, tem estudos que mostram que o peso também está associado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, mas tem um detalhe.
tá? Que é o seguinte, o peso por si só, ele não é fator determinante, tá? A gente precisa cuidar muito isso, porque infelizmente várias pessoas, e aí a gente inclui também vários profissionais de saúde, que infelizmente acaba entrando numa questão, um certo terrorismo, digamos assim, de saúde, um certo terrorismo nutricional, e com todas as letras gordofobia, tá? Que também é uma outra situação muito delicada. Eu acompanho pessoas assim, ó, que sofriam de gordofobia e não se davam por conta o que era gordofobia, sabe? Então é triste, é complicado isso, você chegar e apontar para uma pessoa que, entre aspas, não está com o peso adequado e aí, por conta disso, ficar apontando para ela porque isso, porque aquilo, porque não sei mais o que, tal coisa, papapá. Tá? Então, muito cuidado, né, quando a gente aponta apenas um único fator como ele sendo desencadeante para outra coisa, né? Infelizmente, cada vez pessoas mais jovens têm desenvolvido diabetes tipo 2, né? E não necessariamente está relacionado com o peso, tá? Mas sim realmente hábito de vida, é ficar o dia inteiro sentado ou na frente da TV, na frente do computador, lendo, etc. Enfim, pessoa que tem uma alimentação muito pobre em termos de variedade, e aí com isso, então, no somatório, o nosso querido e amado pâncreas, ele realmente não dá conta, porque quando a gente pensa em açúcar, né, e aí talvez eu acho que é uma outra coisa que você vai falar, não é só o açúcar, o doce em si, e também não é só o carboidrato do pão e da massa. E aí, então, o pâncreas, ele simplesmente ele não vai dando conta desse recado, do jeito que a gente come, e aí, então, com o passar do tempo, pode vir a desenvolver, então, uma resistência à insulina e pode, então, vir a desenvolver, então, no caso, um diabetes tipo 2. Eu acho isso muito importante até comentar. Um dado que eu queria trazer é que ontem mesmo eu fui, né, estudar um pouquinho como é que estão os números atualmente, né? E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, na verdade a diabetes tipo 1 ela é a mais rara, né? Porque ela representa 5 a 10% das pessoas com diabetes no Brasil, né? A gente pensando em Brasil. Mas no Brasil já são 13 milhões de pessoas com diabetes, né? Com diabetes, então, nessa maioria, vamos botar ali a diabetes tipo 2. E no mundo, se eu não me engano, são em cerca de 400 milhões. Né? É um número quebrado ali, mas é cerca de 400 milhões. E isso é um número muito expressivo. Né? Então eu acho que nesse momento até de pandemia, porque a gente, de novo, né, diabéticos são grupo de risco. Não são o primeiro grupo, mas estão naquela linha de grupos de risco que temos que, né, cuidar. E eu acho que isso é muito importante. Essa conversa que a gente está tendo, principalmente, é uma conversa importante porque é um número expressivo de pessoas que têm, né? E muitas delas têm um detalhe também. A pesquisa tem lá uma observação que diz que muitas pessoas não sabem, né, Helena? Então, eu acho que isso também é um detalhe, né? Da gente prestar atenção nesses hábitos que tu estava falando, assim, porque uma coisa que eu percebo também é que as pessoas não ficam desesperadas ou chateadas pelo fato de não comer açúcar, mas o fato de perder esse poder que tu falaste. A pessoa que perde o poder de escolher, eu quero comer açúcar, eu não quero, aí sim essa pessoa tem uma certa dificuldade de aceitar, né? Porque eu vou te dizer assim, 90% dos comentários que eu ouço são nossa, eu não ia conseguir conviver sem açúcar. E aí eu fico pensando, aquela pessoa, tu come, né, não estamos sendo patrocinados, mas tu come Trident? E aí a pessoa, como? Pois é, o Trident já, na embalagem, ele é um chiclete que não tem açúcar. E as pessoas ficam, nossa, mas elas não sabem disso. Porque elas não sabem que elas escolheram aquilo, mas mesmo assim não sabiam que estavam escolhendo algo diferente. Então eu acredito muito nessa questão do poder de escolha. Eu acho que isso é muito importante enfatizar, né? Uhum. E aí, dentro desse assunto, então, que tu trouxeste sobre a questão da obesidade também, e da gordofobia, né? Bem falado, gordofobia, né?
existe um ponto muito importante que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que é justamente o teu projeto, o teu trabalho, que é o Tamanho Imperfeito. Então, eu queria que tu conversasse um pouco com as pessoas o que é o Tamanho Imperfeito, qual que é o objetivo desse teu trabalho, dessa tua missão, né, que eu acho fantástica, né? Eu sempre te digo, eu e a Helena é minha aluna do inglês, né? E vira e mexe, ela chegava assim depois de live, assim, super Instagrammer, né? Fazendo as postagens dela. E eu sempre achei fantástico esse assunto, e um assunto que, na verdade, as pessoas não falam, né? Então, para mim, a Helena foi essa pessoa que trouxe esse assunto para dentro da roda. Então, eu acho que isso é importante também a gente conversar. Ah, que bom, Patrick. A ideia do tamanho perfeito, ela veio muito nisso, assim, sabe? Então, de novo, era uma vez uma menina, blá, 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 né? Juntando isso, então, a faculdade de nutrição. E, cara, olha, nesses mais de 20 anos de prática, o que eu já trabalhei, assim, com pessoas, assim, das mais diferentes espécies, né, digamos assim, porque acredito que todos nós pertencemos a digamos, uma espécie no sentido um pouco mais de brincadeira, né? Porque, assim, a gente, claro que a nossa tendência é sempre tentar se encaixar em um determinado padrão, seja lá qual for. Porque o ser humano, mais do que um instinto de sobrevivência, o ser humano ele tem maior ainda é a necessidade de pertencimento. O ser humano ele precisa pertencer a alguma coisa e ele pertencendo a alguma coisa ele consegue sobreviver. Nem que para isso, muitas vezes ele deixe de lado ou, enfim, né, puxa para o ladinho, algumas coisas que talvez pertençam a ele ou que ele acredita, né, que sejam importantes. Mas o ser humano ele tem essa necessidade, digamos assim, de pertencer a algo, a alguém, algo maior do que ele, né? E aí, olhando então para essas pessoas, então cansadas muitas vezes, né? Inclusive até assim, ó, com vergonha, se sentindo culpada, sabe, de não conseguir se encaixar, né, num determinado grupo. É claro que aqui, de certa forma, a gente está falando de medidas de corpo, tá? Mas a ideia de tamanho perfeito não é só isso. Porque às vezes as pessoas, olha, eu já fiz tantas dietas, né? Olha a palavrinha dieta, né? Eu já fiz, passei por A, B, C, D, E. Para teres uma ideia, Patrick, boa parte das pessoas que eu atendo, elas chegam para mim e dizem assim, olha, Helena, eu não contei para ninguém que eu estou vindo aqui, tá? Ninguém sabe que eu estou vindo aqui, tipo assim, sabe? Tipo assim, eu já passei por sei lá eu quantos, enfim, já tentei fazer tanta coisa e eu não aguento mais. E aí, então, agora eu estou aqui, sabe? Porque eu não sei mais o que eu vou fazer, então eu estou aqui contigo. Então é muito. No começo eu até ficava um pouco intrigada com isso, mas agora, assim, eu sinceramente eu acho assim um elogio, né? Porque as pessoas que eu faço trabalho, as pessoas que eu acompanho, então assim a gente percebe, né, a evolução delas no sentido de que esses dias uma assim, olha, Helena, ninguém sabe que eu tô aqui, tá? Mas assim a fulana de tal esses dias estava me observando, que é uma pessoa próxima dela, e elas, nossa, fulano, assim, eu estou percebendo que tu está mudando a tua alimentação e os teus hábitos alimentares, então, com certeza, eu acredito que vai demorar um pouquinho, mas tu vai chegar lá onde tu quer, sabe? Então, assim, aí você percebe a essa evolução das pessoas. Então, o que, que é isso, né? Isso é um trabalho de perdoar e aceitar, né? E o tamanho imperfeito, então, ele vai muito nisso, o quanto que é legal a gente se perceber que a gente não precisa pertencer a um padrão, muitas vezes imposto, não pela gente, mas, enfim, né?
pela sociedade, pela mídia, né, o que for. Mas a gente fica tentando se encaixar em algo que muitas vezes não nos pertence. E aí a gente fica se podando, fica se tolindo, fica se achando imperfeito, sabe? Mas quando que é justamente na imperfeição que a gente tem espaço. Eu sempre digo muito assim, ó, quando a gente é perfeito, não tem mais o que fazer, né? Tu tá ali, perfeitinho, encaixado, sabe? Que nem sardinha na lata, assim, sabe? Milimetricamente colocado, sabe? Aquelas caixinhas, assim, caixinhas todas empilhadas, toda bonitinha, né? Então, quer dizer, tu é apenas mais um na multidão, mas tudo bem, eu estou pertencendo àquela pilha de caixas, ah, e deu, não tem mais o que fazer, sabe? Tá perfeitinho, tá ali, tá encaixadinho. Agora, a partir do momento que você consegue te perceber nas tuas imperfeições, né? É justamente ali onde você tem espaço para poder crescer, para poder se olhar, para poder experimentar, para poder arriscar, para poder mudar, fazer coisas diferentes, subir, descer, aumentar, diminuir, aí, sabe? O universo é muito amplo, porque eu tenho, então, esse tempo, eu tenho esse espaço, eu tenho essas possibilidades, né, de fazer isso, né, com liberdade, sem necessariamente ter que ficar me, sabe? Ai, porque o meu cabelo é crespo e, na verdade, agora está na moda usar ele liso, então eu preciso ter cabelo liso, sabe? Bom, enfim, coisas. Eu tenho 1,80 m, não, mas todas as pessoas têm 1,65 m, então eu não posso ser feliz porque eu tenho 1,80 m, sabe? Oi? Sabe? Como Oi? assim? Não foi uma condição escolhida, né? Não é É, algo. sabe? Aí o Patrick é diabético, meu Deus do céu, o Patrick não pode sair viajar de férias com a gente, não pode ir no Planeta Atlântica com a gente, né, Patrick? Porque o Patrick, ele tem que levar a bolsinha dele de insulina. Cara, isso é sério. Quanto tempo tem isso? Uns 5, 6 anos, mais ou menos, né, Patrick? Do planeta tem, foi 2015, eu acho, né? Alguma coisa assim, Por aí, 14, né? 15, acho que foi 2014. Né? Tá aí o B, não sei se o B tá vendo, mas enfim, né? Tá aí o B para não mentir, né? Chegou um dia desses, eu peguei e falei com as mães dos amigos ali do quarteto, né? Da galera. E quer saber de uma coisa? Vou pegar nas férias, vou levar essa gurizada toda para viajar, contando um pouquinho de história, né? Levar essa gurizada para viajar. Meus pais têm casa em Santa Catarina, né? Botei os guris para dentro do carro, falei com as mães, meses de preparação, né? Botei os guris para dentro do carro e bora lá, né? Eu e mais 4 guris, então, né? Tirar uns dias de férias em Santa Catarina. Foi louco, como a gente diz assim, foi louco. Muito legal. E aí, na volta, então, nós fomos, então, né, junto com, né, família reunida, enfim, o pai do B, a irmã do B, enfim, nós fomos, então, no Planeta Atlântida para encerrar. E aí, me lembro que uma das preocupações do Patrick, que não podia entrar com nada, a não ser os documentos, dinheiro, essas coisas assim. E o Patrick tinha que ter junto sempre com ele a bolsinha com o kit básico de insulina, medicamentos, né, etc. Ali, um medidor de glicose. Uma balinha, né? Isso é um detalhe importante, né? Sempre andando com uma bala, alguma coisa que pode cair, né? Claro, com certeza. E aí, então, eu me lembro que aquela preocupação, aquela coisa arada toda, né? Eu falei, mas será que vão deixar entrar? Eu não posso ficar sem isso aqui. Não, foi ótimo, sabe? Beleza, né? Tudo numa boa. O Patrick foi, entrou, pulamos até 5 horas, 5h30 da manhã, pegamos o carro, voltamos para casa, ainda 2h30 de viagem, e o Patrick sobreviveu! Sobrevivente, dá pra dizer que é um sobrevivente nessa concepção. Cara, que passeio foi aquele, né? Que dia foi aquele, né? Foi sensacional. Memórias, e aí, né? assim, Esse que é o ponto. Conseguir criar memórias apesar da condição que as pessoas acham que tem um impedimento, né?
Exato, e aí o Patrick sobreviveu, o Patrick pertenceu, então, a uma noitada inteira no planeta Atlântida, né? E deu tudo certo, deu tudo bem, sabe? Então, assim, ó, como é que a gente vai excluir uma experiência dessa, sabe? Quando é que a gente vai excluir um momento desses só porque o Patrick é o diabético da turma, que não pode fazer nada, que não sei mais o quê, que tem que cuidar, sabe? Então é isso, sabe? Dessa ideia de tamanho perfeito é muito nessa, sabe? Não, peraí, o que aconteceu, aconteceu. Portanto, perdoar. Né? Perdoar não só o que aconteceu, mas a gente se perdoar também, sabe? Pô, peraí, até que ponto tem responsabilidade, até que ponto eu não tenho essa responsabilidade, né? Que me cabe ou não isso. Perdoar, né? Primeiro passo. Segundo passo, né? Que é do jeito que eu trabalho, né? Aceitar, né? Olhar para frente, tá, aqui agora, o que passou foi, etc. Claro que existem histórias, existem coisas legais, talvez coisas não tão legais, né? Mas enfim, o que a gente pode, como é que a gente pode trabalhar isso, né? E com relação à aceitação, reaceitação corporal, hábitos alimentares, sabe? Os contextos de vida, as nossas histórias de vida, ok? Concomitante, então, aceitar, aqui agora, né? Como é que a gente está? O que está acontecendo? Por que a gente está aqui desse jeito? Sabe? Fatores envolvidos aqui, a gente aceitar que, bom, tudo bem. E a partir de agora, o que a gente vai fazer? Né? Transformar. E quando a gente transforma, a gente olha para o futuro. Sabe? Então, sendo mais condescendente, mais flexível, né? Sendo um pouquinho mais quem a gente é, preservando, né? Respeitando as nossas histórias de vida, sabe? Por isso eu gosto muito dessa coisa assim de histórias de vida, sabe? Não negar o que aconteceu, de não negar de onde você veio, sabe? Então, trazer as tuas histórias de vida junto e perceber que, como eu sempre brinco, né? Entre o mingauzinho de aveia da mamãe e o pudim de chia, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita história para contar, e tudo bem, né? A gente consumir um pudimzinho, o mingauzinho de aveia da mamãe e consumir no pudim de chia, diet fit, não sei mais o que vocês quiserem, né, colocar. Então, sabe, é isso, sabe? É se trabalhar nesse contexto todo, perdoando, aceitando, transformando, é um processo contínuo, é dia a dia, mas se a gente não começar isso, quando é que a gente vai fazer, sabe? Quando é que a gente vai trabalhar isso? Nem sempre é fácil, nem sempre é difícil, né? É muito fácil dizer, não, estou aqui, eu quero chegar aqui, pronto, uma linha reta, deu, pronto, acabou. Cara, não é assim. Se não tivesse esses altos e baixos, o Patrick não tinha ido no planeta Atlântida com a gente. Sabe? Então, é isso, sabe? É assim, tem dias assim que a gente não está muito legal, tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está afim de comer, e mesmo o Patrick, né, que tem essa coisa assim mais um pouco mais regrada, por assim dizer, né, dos cálculos, né? O Patrick, por exemplo, não deixa de comer um hambúrguer, né? Mas o Patrick sabe, né? O que pode ser feito com esse hambúrguer? Como é que o Patrick vai lidar com esse hambúrguer? Que fome que é essa desse hambúrguer, por exemplo? E tá tudo bem comer esse hambúrguer, sabe? Mas então é um processo de conscientização, é um processo lento, é um processo gradual. Tem pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é muito isso, sabe? Então, assim, ó, se permitir nesse espaço, se permitir ser imperfeito, porque é justamente, né, na imperfeição onde a gente encontra a nossa perfeição, sabe? Que é o que justamente nos faz ser únicos. E isso, assim, que é muito legal esse trabalho. Quando é perfeito ponto, acabou. Quando é imperfeito, a gente está. E quando a gente está, sabe? Aí a coisa ela se torna muito mais leve, ela se torna muito mais gostosa, né? A gente não fica doente mesmo tendo um CID, né? Mas então a gente consegue ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, né? de gerenciar, de poder lidar, de poder conviver com aquilo que acontece com a gente, com as nossas emoções, com o nosso dia a dia. Que conversa! Olha, dá vontade de ficar aqui as 2 horas que tu falou. Por mim, a gente fica aqui e vamos levando, né? Tá ótimo, não? A gente se empolga. Mas é um assunto que, na verdade, ele é um assunto emergente, né? Eu acho que é importante a gente pensar nesse momento como um momento também de reflexão para essas coisas, né?
Mas, Helena, então, nos encaminhando um pouco mais para o final, né? Infelizmente, mas eu queria agora abrir para perguntas, né? Que algumas pessoas mandaram durante a nossa conversa, tá? E a primeira delas que eu queria trazer é a do Túlio César. Espero que ele ainda esteja aí, Túlio. Túlio mandou assim: Boa noite. Tenho dúvida de um pré-diabético. Como lidar com a compulsão por doces? Joga a bola pra ti, Helena. Vai lá. Ai, compulsão por doces. Bom, né? Quem não gosta de um docinho? São poucas as pessoas que não gostam de um docinho. Bom, primeira coisa, a gente tem que ver se de fato isso é uma compulsão, né? Ou se daqui a pouco é talvez o que a gente chama de um comer desordenado, né? Existem vários termos para isso. Mas assim, primeiro, presta atenção, Túlio, o que de fato te faz comer esses doces, que momentos que te fazem comer esses doces, no sentido de que, sabe, olha para a tua fome, olha para essa tua vontade de comer, sabe, o que está acontecendo naquele dia, o que te faz lembrar daquele doce, sabe? Muitas vezes não é o doce em si, tem outras histórias por trás e por detrás, que aí às vezes é naquele docinho que a gente olha e muitas vezes e procura um carinho, procura um afago, procura um afeto, procura uma compensação, sabe? Então, olha com um pouco mais de carinho sobre que muito provavelmente, né, não vou ficar eu aqui dizendo se é uma compulsão ou não, né? Mas olha com carinho, assim, um pouquinho maior, desmembra um pouquinho mais a tua história de vida e tenta colocar, né, em que momentos que esses doces para ti são importantes, tá? E aí, claro, precisa fazer um acompanhamento, etc., né? E a gente vai trabalhando essas questões tudo, mas para uma primeira dica, eu te dou essa, assim, olha com carinho o que está por trás desse docinho aí. É aquela história, né? Depois de uma discussão ou quando tá com fome, não vai no mercado, porque com certeza vai ser um estrago, né? Tá triste, ou tá chateado, ou tem alguma coisa que está acumulada, ou tá com uma saudade de alguém, de algo, sabe? Por isso que eu disse, o que está por detrás daquilo ali? Não é só o doce em si, não. Tem algo mais que está envolvido e a gente precisa olhar para isso e aí, então, começar a ressignificar, por isso que eu sempre falo muito assim, ressignificar a sua relação com a alimentação. A comida, ela não faz nada, tá, Patrick? Ela tem nutrientes, tem calorias, etc, etc, mas ela tá ali, quieta no canto dela. Agora, a gente com a gente mesma, a nossa relação com o ato de se alimentar, portanto, é o que está acontecendo aqui, né? É o que faz a diferença com aquela comida que está ali na frente da gente. Muito bem. Tanise Pacheco. Patrick, tu tem um histórico na família de mais alguém com diabetes? Então, gente, não, né? Existe todo um questionamento, né, Helena, que assim, sobre a questão, mas é hereditário, não é? Então, na minha família, pelo menos, eu não tenho ninguém com quadro de diabetes como eu, né? Então, acho que isso é muito importante também. Não é porque talvez eu tenha que os meus filhos vão ter. Claro, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Sempre, já que já temos, por que a gente vai arriscar, né? Eu sempre penso nesse ponto, né? Mas eu acho que de forma nenhuma, assim, a gente pode botar como um fator determinante. Né? Amanhã a gente vai ter mais uma conversa também e a gente vai falar bastante sobre isso também. Tem mais uma pergunta, Helena, para ti que eu queria trazer, que é de uma pessoa muito querida que perguntou lá de um lugar bem distante, lá nos países escandinavos, né? E ela me perguntou, e eu acho que é uma pergunta interessante para a gente trazer para cá, que é: a insulina deve ser usada sempre antes das refeições? Aí vai depender muito do tipo de insulina utilizada, tá? Da conduta clínica a ser adotada, porque tem insulinas que elas devem ser consumidas, por exemplo, no turno da manhã, que elas têm um efeito mais a longo prazo,
E aí tem outras insulinas, por exemplo, que elas têm um efeito mais rápido, mais curto. Então, depende muito da tua conduta alimentar, né? Do conjunto de fatores, então, que está interligado. Se a prescrição ela vem antes, que daí ela já vai fazendo efeito e logo você come, mas tem insulinas que a gente come primeiro, né? Porque daí, como já tem a outra insulina que está fazendo efeito, a gente usa a insulina, então, depois, aí ela vem para ser um pouco mais efetiva, digamos assim, tá? Então, eu, como nutricionista, eu não vou dizer, né, o que seria melhor, porque, na verdade, assim, ó, isso vai depender muito do hábito alimentar da pessoa, mas também do tipo de insulina que está sendo utilizado. Então, não dá para ser, assim, num primeiro momento, tão categórico para poder afirmar o que seria melhor. Perfeito, ótimo. Então, é uma situação bem que depende de cada um, que depende de cada tratamento, né? Outra pergunta não, uma constatação aqui que eu achei fantástica. Silon Freitas da Silva. Eu guiava o grupo no Planeta Atlântida, o nosso eterno Gandalf, né? Guiando seus anões. Foi muito legal. Foi um momento muito ímpar na vida de todos nós. A última pergunta, então, Helena, por causa do nosso tempo também, é... E aí, Helena? A digníssima pergunta que eu postei no meu Instagram. Gente, quem não nos segue, por favor, siga a Helena no Instagram, me siga também. A gente está fazendo vários posts falando sobre diabetes. E um deles eu botei assim: adoçante ou açúcar? Vilão? Qual deles que seria o vilão? E aí, Helena, qual deles que é o vilão? Será que existe esse vilão? Assim, ó, utilizando o meu bom senso, eu diria assim, ó, não existem culpados e não existem vilões, tá? Porque normalmente a gente considera o açúcar como sendo totalmente maléfico e a gente, né, assim, de uma maneira muito grosseira, e o adoçante como totalmente saudável. Só que o que acontece, né? Aí é que vem situações e situações, né? Pessoas e pessoas, tá? Porque assim, ó, os adoçantes, o que eles vão fazer no teu cérebro, por exemplo? Eles vão chegar e vão dizer assim, ó, tem açúcar. Eles vão te mentir. Eles vão dizer que tem açúcar, mas na verdade não tem. Aí o teu corpinho está ali, está esperando aquele açúcar, ele vai ficar assim, tipo assim, me prometeram, mas não cumpriram. E o que eu vou fazer se meu cérebro disse uma coisa e meu corpo está entendendo outra? Sabe? Então, às vezes, claro, gente, dependendo do tipo de pessoa, do tipo de alimentação, dependendo de N fatores, sabe? Mas, assim, tem pessoas que daqui a pouco acabam consumindo muito mais outros alimentos, numa forma de compensar, digamos assim, essa falta de açúcar porque a gente está consumindo adoçante. Então, até que ponto que o adoçante também é tão saudável, assim, tão legal, né? E, assim, daqui a pouco, de novo, casos e casos, pessoas e pessoas, não dá para generalizar, mas qual é o problema, né, em comer um brigadeiro, em comer uma fatia de torta, consumir um docinho? Claro que aqui estou falando do açúcar sacarose, tá? Do açúcar glicose, mas existem outros açúcares que, bom, aí já vai de novo aquela hora ali que a gente falou. Muito importante dizer isso, né? Porque tem toda essa questão de, a gente chama de adoçante, mas o açúcar também é um adoçante, né? Então também tem essa questão de palavra mesmo, de termo a se utilizar, né? Exato, porque aí do universo dos adoçantes existem vários tipos de adoçantes. Eu estou dando apenas um exemplo. No universo, então, dos açúcares, então, entre os adoçantes, que também é um tipo de açúcar, existem vários outros tipos de açúcar e todos eles têm a sua função no organismo. O que acontece é que muitas vezes a gente consome em demasia determinados tipos de açúcares que, na verdade, poderiam ser menos consumidos em detrimento de outros. Sabe? Então, de novo, é aquele olhar com carinho e não, peraí, vamos dar uma equilibrada nisso tudo, vamos dar uma olhada nisso tudo, e aí então retomo, né, a pergunta do nosso amigo ali, o Túlio, né, com relação aos doces, sabe? Peraí, vamos esparecer um pouquinho, respira, sabe? Vamos devagar com a dor aí. Não sejamos tão categóricos assim, tão duros conosco mesmo. Muito bem, olha, sem palavras, foi realmente algo
espetacular e muito especial essa nossa conversa. Infelizmente, nós encerramos por aqui, mas é uma conversa que eu particularmente acho que ela tem futuro, hein? Né? Não precisa ser no ano que vem, daqui a pouco podemos conversar mais, dependendo também da interação das pessoas, a gente pode trazer de novo, porque eu acho que é um assunto que deve ser trazido para a pauta, né? Deve ser abordado, e eu sempre digo assim, não foi uma missão dada, mas foi uma missão que eu topei, né, de trazer mais informação sobre isso. Então, como eu disse antes, né, já são 8 anos com diabetes e uns 5, 6 ali que é falando sobre diabetes. Porque eu acho que nesse momento é aquele momento que eu tenho, não propriedade, mas eu tenho uma vivência para trazer e conversar, né? Por isso também que eu trago esses convidados, então. Helena, muito obrigado de coração por toda a tua contribuição, por tudo que tu trouxeste para nós aqui. Eu acho que foi de extremo valor, né? E espero a próxima oportunidade, né? Se não der esse ano, ano que vem, quando der, eu acho que é muito importante a gente manter esse vínculo, e nós vamos manter, né? Semana que vem temos aula, certo? Com certeza, né? Mas enfim, Patrícia, para mim é uma honra, assim, né? Te ver crescer, né? Te ver se desenvolver como ser humano que és, né? É uma alegria, um orgulho de perceber, se transformar esse ser humano que tu és, sabe? Então, só me resta te agradecer essa oportunidade, né? Falar sobre um assunto que é cada vez mais necessário, porque é algo, né, que vem em decorrência de hábitos de vida, e o quanto que eu trabalho justamente, né, com dieta, leia-se, poder de escolha elevado ao longo do tempo, hábitos alimentares, histórias de vida, sabe? Então, eu como nutricionista, eu trabalho muito nisso. De novo, é uma das primeiras coisas que a gente faz, uma das últimas coisas que a gente deixa de fazer. Como é que a gente não vai prestar atenção nisso? Como é que a gente não vai olhar com carinho, sabe? Sobre nossos hábitos alimentares, sobre nossa alimentação. Então, assim, ó, só tenho que te agradecer. A gente se vê seguido, e espero que a gente repita, ou enfim, ou se tiver algum outro questionamento, alguma outra dúvida, com certeza eu respondo. Um detalhe que eu queria muito falar antes da gente encerrar é como é que a gente te encontra, Helena. Então, qual é teu arroba, né? Instagram hoje é o nosso veículo de comunicação imediato, né, para muitas pessoas. Então, como é que a gente pode te encontrar para tirar essas dúvidas, para continuar esse assunto? Helena Rover, simples assim. Helena Rover. Tá, e como é que escreve o Rover? O Rover, convenhamos. R-O-W-R. O meu vou dizer, na verdade, é Rover. Como é que é? Rover. Eu já simplifiquei, já portuguesei, né? Sim. R-O-W-R, simples assim. Tá? Eu trabalho muito com essa hashtag, então, de tamanho imperfeito, tá? Também é um jeito que tem de me encontrar, então, no Instagram, Facebook, nas redes sociais, mas era isso, assim. Então, estou aqui, estou à disposição para toda dúvida, estamos aí. E eu também me coloco à disposição, então, quem ficou até aqui ao final, muito obrigado pela audiência, né, por essa participação, e nos vemos na próxima. Tá bom. Gente, beijo, até!